Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje, nessa sexta-feira, dia 23 de abril de 2021, estamos aí na terceira semana da Páscoa e o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aí no longo discurso de Jesus, no capítulo 6, em que Jesus vai se apresentando, vai tentando apresentar a Deus, vai falando para uma multidão, e agora aparecem as figuras aí dos judeus que discutiam entre si. No final do evangelho de ontem, Jesus, além de se falar de dizer que era o pão da vida, Jesus também diz que oferecerá a sua carne. A fé cristã e a fé abraâmica, a religião cristã, ela é uma religião muito concreta, muito de carne mesmo. Nós temos hoje uma tendência a ser muito espiritualistas, essas coisas assim, mas as coisas da Bíblia, elas são muito concretas. Jesus se oferece como pão, que é algo muito concreto. Jesus multiplica o pão, que é algo muito concreto. Jesus cura o ser humano, a carne, o corpo da pessoa, devolvendo. Os milagres de Jesus são atribuídos à questão do corpo da pessoa, viu? Daquilo que é o físico, a carne da pessoa, aquilo que é a alma, aquilo que aprisiona o ser humano, o paralítico, a mão resseguida, o olho e tantas outras coisas. Jesus se oferece como corpo e sangue, quer dizer, corpo e sangue é a vida, é a alma, é o ser humano. Então, nós temos uma religião muito palpável, muito concreta. Nós que atualmente, por algumas razões históricas, começamos a pensar muito no espiritual, no invisível, mas as coisas e o discurso de Jesus no Evangelho, ele é muito pegável. O pão é algo que nos nutre, que nos sustenta, que nos mantém. Este pão é carne e a carne é vida. Por isso Jesus é questionado pelos judeus, já que ele se apresenta como pão da vida e ao mesmo tempo como carne e sangue. Jesus está colocando que a vida dele, o testemunho dele, a presença dele nesse mundo é algo assim muito real, porque o sacrifício que era feito no Antigo Testamento de animais, até Abraão se sacrificava em algumas tribos, o primogênito, ou se sacrificava seres humanos para acalmar Deus, para conseguir bênçãos de Deus, para negociar privilégios de Deus. Depois, no Antigo Testamento, foram se sacrificando animais até Jesus. Agora Jesus se torna o sacrifício por excelência, quer dizer, o próprio Deus que se oferece como sacrifício para o quê? Para o resgate dos nossos pecados. Esta reflexão e esse pensamento, ele é muito importante, porque às vezes a gente vive, pela influência nossa muito do pensamento grego, a gente vive no mundo da imaginação, a gente começa a acreditar no que não existe. A gente acredita naquilo que a gente não vê, ou a gente imagina muita coisa. E aí passa um pouco, Jesus se coloca como alimento para a nossa vida, mas é a carne dele, é o sangue dele. E isso para quê? Para que a gente, se alimentando pela vida de Jesus, a gente tenha a vida eterna. Nós estamos no tempo da Páscoa.
Nós estamos no tempo da ressurreição. Nós estamos no tempo em que a gente vai pensando, peraí, a vida não é só isso aqui não. Eu não vou terminar a minha história na morte. Eu não vou encerrar a minha vida na morte. Eu creio no Jesus Cristo e esse Jesus está oferecendo a sua própria vida para me alimentar. Viu? Isso é muito interessante. É Deus se oferecer e oferece a própria vida para nos alimentar, para nos nutrir, para me tirar do mundo do pecado, da alienação, da falta de inteligência. É interessante que o encontro com o ressuscitado às vezes abria os olhos das pessoas e abria a inteligência das pessoas. O encontro com o ressuscitado abre os olhos e abre a inteligência. E aí a gente para de gastar certo tempo e certas forças, certas energias em algumas coisas que não vale a pena, e a gente começa a pensar na medida da eternidade. Me recordo que o cardeal Carlos Martini, aos 70 anos, comemorando, faltando 5 para a sua aposentadoria, perguntaram para ele: e aí, com 70 anos o senhor ainda sonha? Eu sonho. O sonho vai aumentando, porque agora eu começo a sonhar com a eternidade, eu começo a sonhar na medida da eternidade, eu começo a sonhar num mundo maior do que esse. Então a gente continua sonhando com 70 anos de idade, mas agora eu começo a sonhar com um mundo muito maior do que esse aqui. Então os sonhos se tornam maiores. Por isso nós temos hoje Jesus, que vai oferecendo como carne, que é verdadeira comida e verdadeira bebida, que nos sustenta. Nós estamos falando do mundo da alimentação. Nós estamos falando no mundo que nós somos nutridos. E aí que a minha vida é nutrida pela palavra e pela vida de Jesus Cristo. E aí também a gente sempre se pergunta o que nos nutre, né? O que nos alimenta nessa vida. A gente vai conversar com uma pessoa que recebe um monte de mensagens no WhatsApp e acredita em tudo e fica doido. E aí a gente pergunta, mas você tem certeza disso? Quem fez? Quem está falando? Qual que é a vida de quem está falando? Qual que é a história de quem está falando? Escuta, você tem dúvida? Alguém citou a Organização Mundial da Saúde? Alguém citou a igreja? Alguém citou o Papa? Vai lá no órgão oficial e vê se tem essa informação lá. Alguém citou um noticiário, um jornal? Vai lá no órgão oficial, porque é muito fácil você pegar um computador e fazer uma página aí com o logotipo de qualquer noticiário da igreja. Isso é muito fácil na internet. Tem gente que vive à custa de fazer isso. Então vai lá no órgão oficial e lê. Vai lá ver se a Organização Mundial da Saúde falou isso de verdade. Um laboratório tal falou isso, tá bom, vai lá no site oficial desse laboratório, procure lá, procure fontes oficiais. A igreja disse tal coisa, vai lá no site do Vaticano, vê se está acontecendo isso, tá, vai lá no site do Vaticano, pergunta, vai no site da CNBB, veja se é oficial isso. Porque, caso contrário, a gente não se alimenta do corpo e sangue de Jesus, a gente se alimenta de notícias ruins, isso faz mal para nós, faz mal para a convivência, estraga o nosso diálogo, estraga a nossa maturidade. Por isso, caríssimos irmãos, a minha prece hoje é que a gente possa olhar. Jesus é questionado pelos judeus: como é que você vai se matar por acaso? Você vai acabar com a sua vida? E Jesus volta e diz: não, eu vou dar minha vida porque eu quero que vocês vivam. Eu quero que vocês tenham a vida eterna. Eu não quero que vocês se acabem. Eu não quero que vocês terminem a sua história. Eu não sei ainda se os fariseus e doutores da lei foram para o céu. Quando eu chegar lá, eu vou procurar isso, ver se eles estão lá. Pelo modo que trataram Jesus, bom, se foi por graça e misericórdia de Deus. Como também muita gente no mundo atual, que não é atraído por Deus, não sei se vai ter essa questão da vida eterna. Eu também não sei se a vida eterna é para todo mundo. Alguns dizem que é, outros dizem que não. Mas eu sempre, no juízo final, tem aqueles que ficam do lado esquerdo, né? E tem aqueles que são chamados de malditos, e tem aqueles que são chamados de benditos. Mas também tem outra parte do Evangelho que diz, olha, tem gente que vai ser maior no reino, tem gente que vai ser menor. Então é meio complicado isso, a gente não tem certeza, a gente vai movido pela fé. A gente vai movido pela fé e pelo desejo nosso de que a gente possa ser alimentado por Jesus. Que o silêncio, que a escuta da palavra de Deus, que a meditação da palavra de Deus sustente a nossa vida para que a gente possa nos alimentar com isso. Que Jesus, que é este pão, que é esta carne,
viu? Quer dizer, esse é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram e eles morreram. Aquele que come este pão vive para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Encerra o discurso de Jesus. A gente às vezes quer o maná mesmo, a gente às vezes quer voltar para a escravidão do Egito, às vezes a gente quer ser conservador mesmo, a gente quer às vezes ditadura, a gente quer às vezes violência, mas não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus passa por outros caminhos, viu? Porque passa por vida muito concreta, muito real. Às vezes a gente fala daquilo que a gente não conhece, a gente fala daquilo que a gente não viveu, a gente fala daquilo que não pertenceu ao nosso mundo, mas é diferente. É igual quando alguém fala que é a favor da pena de morte. Aí você pergunta, tá bom, você é a favor da pena de morte? E se for o seu filho condenado à pena de morte, você vai assinar e vai aprovar e vai concordar? Viu? Às vezes a gente fala de certas posturas, sim, mas se for um membro da sua família submetido àquilo que você está condenando, como é que faz? Se for o seu filho, se for o seu irmão, se for a sua mãe, seu pai, que cometam um crime e serão condenados à pena de morte, como que você se comporta diante dessa situação? Viu? Não, a gente tem que ter ditadores. Tá, mas se você é proibido de falar, viu? Se você não pode se expressar, como que você vai se comportar diante disso? Por isso a minha prece hoje é que Deus nos dê uma luz, nos dê sabedoria, nos dê inteligência para que a gente possa caminhar em direção ao seu encontro, que a gente possa ter um pouco mais de maturidade na fé, que a gente possa ter um pouco mais de senso crítico no mundo que nós vivemos e possamos pensar um pouco mais na eternidade. Esse mundo atual está difícil? Tá, mas será eternamente? Não, daqui a 10 anos será tudo diferente. Quem sobreviver à pandemia poderá ver alguma coisa diferente daqui a 10, 15, 20 anos. Quem não sobreviver à pandemia vai poder encontrar Deus face a face. Um abraço e até mais.